Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon Fernando e na nossa aula de ciências de hoje nós vamos estudar sobre nada, professor? Não, já eu explico. Então, bora lá? Então pessoal, antes de começar, sentem no lugar tranquilo, peguem a apostila de vocês, lápis borracha, tá? E lápis de cor para colorir alguma coisinha ali, tá? E vamos prestar atenção. Professor, por que não tem nada no quadro hoje? Pessoal, o conteúdo a gente vai basear aqui na apostila de vocês, tá? Lá na página 6, beleza? Que lá nós temos um texto falando sobre as queimadas. Assunto este nós já tratamos na aula passada e na outra aula, tá? Então é um assunto que a gente já tem conhecimento e a gente vai aprofundar um pouquinho hoje, beleza? Então, só apostila hoje, tá bom? Sendo que, para os alunos que querem ter gravado conteúdo no caderno, para poder recorrer depois quando eu fizer uma pergunta lá na frente, lá no terceiro, quarto bimestre, tá? Registrem a parte do texto aí da apostila, onde está lá as queimadas, e tem esse texto, tá? O texto registrem no caderno, tá? Os alunos que estão assistindo aí, que não são alunos meus, vejam com o professor de vocês ou com a professora de vocês se tem a necessidade. Os alunos que forem do professor Maicon têm sim a necessidade de copiar, tá bom? Então registrem, tirem foto e mandem para mim, que eu preciso ver letrinha cursiva de vocês e o registro no caderno para posteriormente a gente revisar. Combinado? Então vamos lá, as queimadas, tá? Vou passar durante a leitura algumas imagens de queimada e imagens relacionadas ao texto. Então, prestem atenção tanto na apostila e no vídeo, beleza? Então vamos lá. Nos últimos anos, as queimadas vêm aumentando significativamente por diversos motivos, dos quais os mais comuns são as causas humanas, sejam acidentais, sejam criminosas. Pelo menos 3 fatores provocam o avanço dessa prática. São eles: o aumento da atividade agrícola e pecuarista, a ação humana, o clima tropical aliado ao tempo seco. As queimadas e o desmatamento são práticas interligadas, pois realiza-se o desmatamento de áreas para a formação de pastagens e faz-se a queimada na tentativa de adubagem e preparo do solo para a formação dos pastos. Essas práticas geram prejuízos à saúde humana e perda da biodiversidade animal e vegetal. Então, pessoal, ali a gente está falando do quê? Que assunto? Sobre a prática de queimadas, né? As queimadas dentro aqui do Brasil e das outras regiões, no planeta de uma forma geral. Quando a gente fala de que a queimada e o desmatamento estão interligados, professor, eu não entendi essa palavra interligados. Interligados, eles estão ligados entre si, ou seja, uma coisa acontece em função da outra. Sempre, professor? Não, não sempre, mas muitas vezes elas são aliadas, ou seja, acontece o desmatamento ou acontece a queimada para acontecer o desmatamento, beleza? Então, interligados, uma coisa ligada à outra. Pegando lá a apostila, outra coisinha, vem aumentando por diversos motivos, os quais mais comuns são as causas humanas, sejam acidentais ou criminosas. Acidentais, quando acontece de forma involuntária, o ser humano acaba colocando fogo de uma forma que não era para ser, por exemplo, coloquei fogo no lixo, né? Que é algo que não pode acontecer, pelo menos aqui dentro da cidade, nas fazendas e sítios. Normalmente, ou tem um lugar específico lá, um buraco, onde a pessoa vai jogando lixo, amontoando, tá? Isso gera prejuízo também para o meio ambiente, enfim, não é o caso aqui. E a outra coisa é quando a pessoa junta o lixo e coloca fogo. E às vezes a pessoa coloca fogo ali só naquele lixo, nas folhas ali, por exemplo. E se estiver ventando um tempo muito seco, uma faísca pode simplesmente voar e pegar fogo no pasto, e do pasto passar por uma floresta e assim por diante. Isso é uma prática acidental, não, a pessoa não coloca fogo porque ela quer, é a coisa acidental. Outra coisa, quando a pessoa quer, quando ela vai lá e atira fogo mesmo, né? Ter fogo lá para queimar tudo. Então vamos lá, pelo menos 3 fatores provocam um avanço dessa prática. Quais são? O aumento da atividade agrícola e pecuarista, aumentar as questões de pasto
e a criação de gado, tá? A ação humana, que a gente falou agora há pouco, pode ser acidental ou criminosa, e o clima tropical aliado ao tempo seco, que é o que a gente falou, que acontece muito lá nos Estados Unidos, tá? Não só nos Estados Unidos. A gente fala nos Estados Unidos porque é algo recorrente, né? Sempre acontece e é algo que passa muito na mídia. Então, nos Estados Unidos a gente fala sempre. Mas aqui no Brasil também acontece, tá? Muitas vezes acontece de queimar mesmo, pegar fogo devido ao tempo muito seco, tá? E nós vivemos aqui no período numa faixa tropical, né? Que vocês vão trabalhar isso lá em histórias faixas lá do Novo, um dia tropical, subtropical e assim por diante, tá? Então isso também gera a questão das queimadas aqui no Brasil e em outros países também. As queimadas e os desmatamentos são interligados, né, que a gente falou agora há pouco, que normalmente acontece a queimada para acontecer o desmatamento, coloca fogo para queimar toda a parte baixa do vegetal e depois eles vão retirando toda a parte maior, ou para usar madeira ou para abrir espaço para criar, fazer a questão agrícola ou pecuarista, beleza? Seguindo, depois esse desmatamento, já falei, essas práticas geram prejuízo à saúde humana. A fumaça, né, ali do fogo, das queimadas, ela é prejudicial para a saúde humana, tá? Às vezes algumas pessoas afetam menos, outras pessoas que já têm problemas respiratórios afetam muito mais. Então aquela fumaça sim traz prejuízo pro ser humano, tá? Na questão respiratória principalmente. Mas a gente pode colocar outros fatores, com a questão de poluição e tudo mais. Mas também vamos passar aí um pouquinho, porque se eu não me engano, no terceiro trimestre a gente vai trabalhar mais essa questão, então não vai entrar muito aqui no caso, beleza? E a perda da biodiversidade, que são os animais que entram em extinção, vários animais são mortos nas queimadas, infelizmente, tá? Vou até passar umas imagens ali, quem tem muita dó, assim como eu, fecha os olhos aí, que vão estar passando imagens de queimadas que afetam ali os animais também, beleza? Terminando aí, nós vamos para as atividades. Na questão fácil, qual é o assunto tratado no texto? Nós acabamos de ler e discutir o assunto fácil, escrevam ali. O texto fala sobre as tampas, né? Depois, no número 2, vocês vão colocar V para verdadeiro e F para falso, tá? Então, se a frase for verdadeira, correta, eu vou colocar verdadeiro. Se a frase for equivocada, errada, eu vou colocar F para falso, tá? Primeiro, as queimadas e o desmatamento são práticas ligadas uma à outra. Então, lá eu expliquei que são interligadas, que é exatamente isso, ligadas uma à outra. Então, essa frase aqui é verdadeira ou é falsa? Coloquem aí. Dentro do parênteses, vai colocar o V ou F. Não é para colocar os dois, é um ou o outro. Segunda afirmativa, as queimadas não causam nenhuma destruição ao solo. Isso é verdade ou é mentira? Se for verdade, coloca V, se for mentira, coloca F. As queimadas causam a perda da biodiversidade, matando animais e vegetais. Isso é verdade ou é mentira? Coloquem aí para mim. As queimadas não prejudicam a saúde humana. Opa! Quem prestou atenção aí não estava pensando em Free Fire e outros jogos aí, ou pensando em outras coisinhas, já no TikTok, né? Já viu que eu falei agora há pouco sobre isso. Então vê se é verdadeiro ou falso. 3. Escreva a forma de destruição do solo correspondente a cada imagem. Nós temos aí uma linha, um quadrado, um quadrinho ou um retângulo, né? E dentro desse retângulo nós temos algumas palavras. São elas: acúmulo de lixo, erosão, queimadas, uso de agrotóxicos e desmatamento, beleza? E embaixo nós temos imagens e abaixo da imagem uma linha. Então nós vamos fazer o quê? Observar a imagem e escrever abaixo do que se trata. A primeira imagem tá aí. Eu vou fazer o seguinte, vou passar no vídeo a imagem ampliada para a gente entender. Primeira imagem. Essa imagem que vocês estão vendo aí é sobre acúmulo de lixo, erosão, queimada, uso de agrotóxico ou desmatamento. Escreva embaixo dela. Segunda imagem. Ela fala sobre acúmulo de lixo, erosão, queimada, uso de agrotóxico ou desmatamento. Escrevam aí. Lembrando que cada uma tem apenas uma resposta correta. A terceira imagem é sobre acúmulo de lixo, erosão, queimada, uso de agrotóxico ou desmatamento. Escrevam aí também.
Próxima imagem, acúmulo de lixo, erosão, queimadas, uso de agrotóxico ou desmatamento? Escrevam aí. E a última imagem é acúmulo de lixo, erosão, queimada, uso de agrotóxicos ou desmatamento. Pessoal, fácil, né? Simples. Agora que vocês já escreveram aí tudo, quem quiser e quem for meu aluno, registra no caderno o texto As Queimadas, nós lemos e discutimos aqui para ter registrado e guardado. Terminando isso, pessoal, podem fechar a apostila de vocês e ficarem tranquilos que agora a gente tem mais uma apostila, se eu não me engano, esta semana, né, na sexta-feira, e se eu não me engano vai ser a última ou a penúltima do semestre, tá bom? Então depois dela a gente vai ter um período aí, a gente não, vocês terão um período aí de descanso, né? Se eu não me engano tem alguns dias aí, uns 10, 15, 20 dias de férias, né? Enquanto isso, os professores vão se preparar para a volta aí do terceiro trimestre com um monte de atividade interessante e conteúdo importante para vocês. Pessoal, a aula fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e tchau, tchau!